Pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui para vocês, quais são as boas práticas de criar um robô, né? Primeiro, dentro do prompt engineer, que é isso que a gente está utilizando para conseguir controlar o comportamento dessas AIs, a gente tem que entender como que essas instruções são interpretadas por elas. Todas as instruções que a gente dá para as AIs, elas são transformadas em tokens. Tokens são números, né, como se fossem identificadores, que categorizam para a AI aquela palavra. Então, quanto mais próximo um token ele é do início de um prompt, maior é a probabilidade da AI seguir aquela instrução. Ou seja, sempre que vocês forem construir um robô, vocês têm que pensar que as primeiras instruções para a AI elas vão ser as mais relevantes, entendeu? Então, se ela não estiver seguindo um comportamento específico que vocês desejam, vocês podem pensar que basta vocês subirem essa instrução dentro do prompt lá de vocês, que a tendência dela seguir esse comportamento é muito maior, beleza? Outra coisa, é muito importante que vocês escrevam as instruções de maneira concisa e com palavras que são frequentes dentro da língua que a gente está escrevendo. Por quê? Quanto mais frequente é uma palavra que ela é utilizada dentro, por exemplo, do português, maior é a presença dela dentro da base de treinamento da AI. Então é como se ela tivesse um entendimento maior. Então, às vezes, a gente pode tentar evitar de usar palavras muito rebuscadas, entendeu? Porque a chance da AI compreender aquilo acaba diminuindo. Perfeito? E por último, a gente pode ter muita atenção para não contradizer nenhuma instrução. Então, por exemplo, se a gente falar lá em cima, olha, responda apenas em textos curtos, entendeu? E depois a gente coloca uma instrução para a AI mandar um texto muito longo. Isso pode ser que gere uma contradição para ela, o que vai fazer com que ela performe de uma maneira inesperada, entendeu? Tanto cortando esse texto ou resumindo ele. Então, sempre que vocês forem dar uma instrução, vocês têm que ficar bem atentos para que essa instrução não contradiza nenhuma outras das instruções que você deu, entendeu? Então, um outro exemplo comum de instrução que pode gerar algum tipo de erro é você falar assim: olha, nunca declare que você é um robô ou uma inteligência artificial. Aí, ao mesmo tempo, você vai lá no QA, né, que é uma pergunta e uma resposta, e quando alguém pergunta se é um robô ou um ser humano, você vai colocar lá: responda que você é uma assistente virtual. Então, isso acaba confundindo a AI e torna o comportamento dela imprevisível, entendeu? E outra coisa muito importante vocês entenderem é que, diferente de códigos, as inteligências artificiais elas são modelos probabilísticos, ou seja, mesmo quando vocês colocam lá um comportamento e ela vai estar seguindo esse comportamento 99% das vezes, pode ter 1% das vezes que dentro das mesmas situações ela mude o comportamento, seja por causa de um ponto, um espaço no final, entendeu? Então o que a gente está tentando fazer aqui, através do Prompt Engineer, é controlar esse comportamento para que ele esteja a maioria das vezes dentro do que nós esperamos. Agora, ela nunca vai performar igual um código de um software. Por quê? O código ele é determinístico, entendeu? O que a gente está sempre buscando é diminuir essa taxa de erro ou comportamento inesperado para uma porcentagem que se torne insignificante ou irrelevante, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Essas são como é que eu falo? São as boas práticas. Agora eu vou dar um exemplo de criação de um robô para vocês. Um outro adendo também que eu queria falar para vocês é o seguinte: os bots, eles entendem melhor instruções em inglês. Isso significa que vocês vão ter que aprender a falar inglês? Não. Mas é sempre relevante quando a gente acabar um prompt, ou seja, a gente chegou num prompt final, entendeu? Que vai ser aquela instrução para o bot. A gente traduzir esse prompt para o inglês, até utilizando o próprio ChatGPT ou Google Tradutor. Por quê? O bot ele vai ter um compreendimento muito mais profundo quando a gente colocar essas instruções em inglês do que se a gente deixar na nossa língua materna. Esses bots eles foram todos treinados com o conteúdo que está disponível na internet e mais ou menos 60% dele está em inglês, entendeu? E só 1,5% dele está em português. Então, sempre que a gente acabar um bot, né, fechar aquele prompt ali, seria interessante a gente traduzir aquele prompt para que ele possa ficar mais conciso e ainda aumentar ainda mais a confiabilidade que o bot vai seguir aquelas instruções. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela agora para vocês poderem ver o acesso dentro da Ascent, né? Um segundo. Tá dando para ver aí direitinho, né? Boa, beleza.
Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai chegar, vai abrir esse bot, né? Aqui ele está limpo, então a gente vai colocar as instruções dele aqui dentro. Eu já preparei as instruções para que a aula pudesse ficar mais dinâmica e a gente ter mais tempo para tirar as dúvidas, mas eu vou ler elas com vocês aqui para vocês entenderem. Então, vou colocar aqui, ó, e vamos ler elas, ó. Você vai agir como vendedor para o meu serviço de design de logotipos. Seu nome é Ana e você só fala português do Brasil. Você está conversando pelo WhatsApp, então responda com respostas curtas e nunca diga que vai enviar um e-mail. Mantenha sempre as respostas curtas e em linguagem simples. Você deve comunicar que oferecendo 100% de garantia ou seu dinheiro de volta, você é capaz de entender mensagem de texto, áudio ou imagem. Então vamos lá. A primeira parte aqui, a gente está falando as coisas mais importantes, que é quem que ela é e o que que ela está fazendo, beleza? Aqui depois a gente começa a querer controlar o comportamento dela. Então a gente fala para ela que ela está conversando por WhatsApp e fala para ela responder de maneira curta. E a gente reforça isso duas vezes, curta e simples. Nesse caso aqui a gente está falando de linguagem simples, porque como é um bot de WhatsApp, pessoal, dependendo do público que a gente está vendendo, a gente tem que sempre ficar muito atento a não utilizar uma linguagem muito rebuscada, entendeu? Se for um bot que for ser direcionado para um público geral, mais simples, a linguagem desse bot ele também tem que ser mais curta, mais simples, entendeu? Para que a compreensão também seja melhor das pessoas que a gente está querendo atender com ele. E depois aqui a gente fala, ó, nunca diga que vai enviar um e-mail. Por quê? A AI às vezes tem uma tendência, dependendo do tipo de comunicação, e nesse caso aqui que a gente está falando de logotipos, ela pode falar, vou te enviar um e-mail com alguns exemplos, entendeu? Então a gente coloca essa instrução aqui para evitar. Mas isso vai variar sempre de cada caso de uso. Então, se você tiver um hotel, a chance dela falar que vai enviar um e-mail é muito baixa, entendeu? Essas peculiaridades elas são específicas, às vezes, da configuração que você está fazendo. E aqui eu informei para ela também que ela consegue entender texto, áudio e imagem, para que quando um cliente fala, eu vou te encaminhar uma imagem, ela fale, tá bom, ok, estou esperando a imagem, entendeu? E ela não fale, eu só consigo entender texto, entendeu? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, nessas instruções gerais? Não, tranquilo. Tá, perfeito. Tá suave, tá tranquilo. Boa, boa. Então vamos para o próximo passo. Então aqui a gente já falou para ela, ih, esqueci de salvar. Aqui a gente já falou para ela quem que ela é, né? A gente deu as explicações, e explicou um pouco mais também de como vai ser feita essa venda com essa garantia aqui. Agora a gente vai para os aplicativos. Aqui nos aplicativos a gente pode, moldar ou dar novas habilidades para essa AI, né? O primeiro aplicativo que a gente vai configurar aqui vai ser o Stepper. Qual que é o intuito do Stepper, pessoal? Inclusive ele já está salvo, né? Deixa eu deletar aqui para fazer do zero com vocês. E eu acho que está dando conflito com o que eu já tinha feito antes. Tá, mas de qualquer maneira eu só ia colar aqui, então vou explicar cada um desses passos para vocês, tá bom? Eh, o primeiro passo, pessoal, a gente aqui está querendo fazer um robô que ele vai se relacionar com o cliente. Ou seja, em vez da gente fazer um robô simples, que só vai falar assim, o preço das logos é XYZ. Um bom vendedor, ele normalmente, ele sempre segue um passo a passo de se conectar com o cliente, entendeu? Por exemplo, quando você vai comprar uma calça dentro de um shopping ou numa loja, essa pessoa, o vendedor, ele vai conversar com você e vai perguntar, para que tipo de ocasião você quer usar essa calça, você gosta de calça de que estilo, entendeu? E todos esses passos, eles aumentam a conexão que a pessoa tem com aquela outra pessoa que está vendendo e, ao mesmo tempo, aumentam também a probabilidade daquela pessoa de comprar aquele serviço, entendeu? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, através do Stepper, é justamente emular esse comportamento, que é o comportamento de um bom vendedor dentro do WhatsApp, que ele vai entender as dores do cliente, vai entender o negócio do cliente, e só depois dele gerar essa conexão que ele vai tentar fazer a venda. A gente não tem que fazer nada muito complexo e muito grande, pessoal. Até porque a maioria das pessoas que se comunica pelo WhatsApp gosta de mensagens curtas, entendeu? Mas é sempre interessante a gente dar esse atendimento para que a pessoa se sinta escutada, entendeu? Isso acaba também melhorando a performance geral do bot. Como nesse caso aqui, o que a gente quer fazer é vender logos, a gente consegue melhorar a performance da venda de logos, fazendo com que as pessoas se conectem se conectem com esse bot.
o que é muitas vezes contraintuitivo, né? Porque as pessoas pensam que, não, se eu só mandar o link de compra, isso é mais rápido, então às vezes as pessoas vão comprar mais. Mas acaba que isso pode gerar tanto insegurança, como também não gera conexão com o vendedor ali, né? Que no caso a gente está criando é a Ana, né? Então eu vou passar por cada um dos passos aqui que eu criei, que eu bolei antes, para vocês poderem entender, né? O que vai. Qual que é o intuito, né, que a gente vai tentar reproduzir do comportamento. Depois a gente vai passar isso para o Playground. Eu vou disponibilizar todos esses prompts para vocês, pessoal, para que vocês também possam testar dentro do Playground de vocês, criar esses robôs também, entendeu? No final da aula. E vocês também possam ver como que isso vai responder dentro do próprio WhatsApp, beleza? Então, ó, o primeiro passo que a gente vai falar aqui, ó, comece a conversa perguntando em qual área a pessoa trabalha. Use um tom positivo na conversa. Isso aqui, pessoal, eu escrevi tudo em português e depois eu pedi para o ChatGPT traduzir. Então, tá em inglês aqui, mas quando vocês forem fazer, vocês podem fazer tudo em português, entendeu? E quando vocês chegarem no prompt que vocês querem, aí vocês traduzem. Então, primeiro ele vai perguntar, em que área sua empresa trabalha? Depois, ele vai perguntar, ó, pergunte por quanto tempo essa empresa está presente nesse mercado. Ah, você tem quantos anos com essa empresa ou já está dentro desse mercado? Encoraje a pessoa a compartilhar qualquer visão ou conceito que ele tem para a logo dele. Você já sabe como que vai ser sua logo? Por que a gente não coloca aqui as perguntas diretas? Porque a gente quer que o robô ele tenha um entendimento geral e ele consiga adaptar a conversa para aquilo que ele está falando ali na hora com o cliente, entendeu? Se a gente simplesmente colocasse as mensagens de maneira literal, a gente ia perder essa maleabilidade que o robô tem, que é muito diferente, às vezes, de um chatbot normal, que você tem lá na TakeBlip, no ManyChat. Por quê? Esses chatbots, eles não têm essa maleabilidade. Então, sempre fica muito na cara que é um robô que você está conversando. E aqui não. Quando você está dando instruções, ele consegue adaptar de acordo com as respostas que estão sendo dadas para eles, beleza? Aí aqui, ele vai perguntar, pergunte se a pessoa já quer ver exemplos de logos, entendeu? Então, pergunte se ele quer ver exemplos de logos que já criamos, e a gente vai enviar aqui um anexo com os exemplos de logo que a gente já criou. Isso, pessoal, vou ensinar também vocês a configurar daqui a pouquinho, assim que a gente acabar de passar por todos os passos. Como que você faz com que o robô envie anexos? Ele pode enviar desde PDFs, áudios, imagens, entendeu? Vídeos, qualquer tipo de arquivo que o WhatsApp aceite, ele é capaz de enviar. Aí aqui eu falo para ele apresentar os pacotes, e aqui a gente envia os pacotes com as inscrições deles. Então tem o pacote bronze, prata e ouro. Por fim, eu falo para ele guiar o cliente para ele escolher um dos pacotes que mais vai se adequar à necessidade dele. E no final, depois que o cliente escolher os pacotes, a gente vai enviar os links de compra, entendeu? Então eu estou disponibilizando todos os links de compra aqui, mas o robô ele já entende que ele vai enviar só o link que o cliente escolheu. No final, eu falo que é para ele garantir que o cliente conclua o pagamento e quebrar qualquer objeção que ele tenha, eh, sempre mirando em ser o mais claro e simples possível, e não deixar perguntas muito abertas aqui. Por que não deixar perguntas muito abertas? Porque senão o robô ele vai ficar perguntando: "Ah, posso te ajudar mais? Posso te ajudar mais?" E às vezes isso acaba atrapalhando a pessoa se ela está ali na hora da compra, entendeu? Preenchendo o carrinho ou concluindo o pagamento, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida dessa estruturação aqui das instruções ou tá claro? Tá claro. Opa, Pode boa tarde, falar, Bruno. Thiago. Então, sobre essa caixa aí marcada em obrigatório, a gente tem que marcar essa caixa de acordo com a importância da execução das etapas. Boa, Iago. Muito boa pergunta. Essa questão das caixas obrigatórias são steps, né, ou passos que você quer que o robô ele não pule, entendeu? Nem a pau. Então, tipo assim, o ideal é usar ele muito raramente, entendeu? O obrigatório. Por quê? Se o cara chegar aqui no WhatsApp e ele já falar que ele quer ver exemplos, o ideal é que ele pule todos esses passos aqui. Você não concorda comigo? Porque esses passos Certo, aqui certo. estão para gerar conexão, mas, tipo assim, se a pessoa já quer ver exemplo, já dá o exemplo para ela logo de cara, entendeu? E da mesma forma, se a pessoa que já tiver escolhido o pacote dela,
não tem por que a gente ficar passando todas essas outras informações, tampouco explicar para ela do pacote, entendeu? Então, por isso que a gente deixa os obrigatórios só para os passos que são estritamente necessários para concluir aquele objetivo que é a venda, entendeu? Entendi. Simone, pode falar. Ô, Bruno, dentro desse step eu posso criar um carrossel e incluir um botão, por exemplo, para o usuário Olha, clicar? o intuito do robô é que ele use só linguagem natural, que é essa linguagem que a gente utiliza no dia a dia de fala, né? Então ele acaba não tendo acesso a esses botões justamente por causa desse princípio. O que a gente percebeu quando a gente realizou os testes e estava construindo o robô era que justamente quando as pessoas se comunicavam por texto e por 95% das pessoas achar que estava se comunicando com outro ser humano, a conversão ela ficava até maior, entendeu? Do que a gente falar para o robô pedir número ou pedir para clicar em botão, entendeu? Então, o intuito todo aqui é a gente imitar um ser humano falando, entendeu? E a gente vai construir cada vez mais ferramentas que vão possibilitar com que vocês repliquem esse comportamento de um bom vendedor, de um bom suporte, entendeu? Ficou Entendi, claro, mas Simone? eu posso, por exemplo, colocar uma imagem, apresentar uma imagem, né, do Isso. produto e dentro dessa imagem o bot passar um link em seguida. Pode, perfeitamente, isso não tem nenhum problema. Você pode cadastrar o que a gente chama de anexos, né? Quantos anexos você quiser. Então, se você quiser mandar, às vezes, várias imagens, você pode mandar. O que a gente recomenda muito quando é um catálogo, né? Seria mandar um PDF. Aí você pode mandar, às vezes, um PDF que tem todas as imagens lá, né? Explicando, às vezes, até com mais detalhes as informações dos produtos. E, por fim, você pode dar para o robô os links tanto de compra ou senão os links podem estar dentro do PDF. Isso vai variar muito da estratégia que você quer seguir ali junto com o cliente, né? Entendi. Beleza. Beleza? Pode falar, Caio. Ô, Bruno, boa tarde. Boa tarde. Quais as línguas que o chatbot aborda? É só português, só inglês ou Caio, tem hoje em alguma dia limitação? a gente está utilizando vários modelos, entendeu? Só que o principal modelo que a gente utiliza para que ele consiga performar é o da OpenAI. Por que a gente utiliza os modelos da OpenAI? Porque eles justamente têm a maior cobertura de linguagem. Então, esse robô aqui ele vai conseguir falar em japonês, ele vai conseguir falar em inglês, ele consegue falar em alemão, entendeu? Todas essas linguagens que você já está habituado, às vezes, dentro do chat GPT, ou que você pode até pesquisar se o ChatGPT tem domínio, ele também vai ter domínio. Perfeito? Perfeito, perfeito. E aquela etapa, a primeira etapa, a etapa de configuração do bot de instruções. Lá eu posso passar as instruções em inglês também, né? Pode, perfeitamente. O fato de você passar as instruções em inglês não afeta as respostas do robô, entendeu? Se você falar para ele, olha, aqui estão as instruções em inglês, mas você vai falar português, o robô ele consegue entender isso plenamente e ele performa melhor do que se você passasse todas as instruções em português, entendeu? Tá bom, entendi. Então, da mesma forma, você pode fazer um robô que ele é que ele é bilíngue, né? Você pode falar, olha, você fala português e inglês, você deve falar português quando o cliente começar a conversa em você em português, e você deve falar inglês quando o cliente começar a conversa com você em inglês, entendeu? Então dá para Entendi. você criar bots que são bilíngues ou até falam mais de uma língua. Tudo vai depender ali dos seus testes que você vai fazer dentro do Playground para ver se ele está performando de acordo com o que você espera, né? Tá bom. Obrigado. Perfeito. Lucas, pode falar. Pô, eu fiquei numa dúvida, mas foi mais enquanto eu estava mexendo ontem. Por exemplo, Uhum. como é esse modelo da OpenAI, eu coloquei, eu acho que assim, talvez valha a pena ter algo que seja como se fosse uma base para os prompts. Porque, por exemplo, ele gosta de meio que inventar informação. Eu criei ali, aí eu perguntei para ele qual o CEO da empresa, e ele inventou alguém lá e falou. Aí eu botei especificamente num prompt para ele não inventar informação, caso não seja informado a ele mencionar que não existe no banco de dados e passar um link para o site. E também não sei porque ele chama o usuário sempre de John Doe. Aí, Ah, tá. Isso aí é uma boa explicação. O que acontece, Lucas? Gente, se tiver dúvida assim mais geral, eu vou responder no final, tá bom? Vamos tentar só manter aqui para o pessoal às vezes que quer pegar esses primeiros passos. Mas eu vou explicar essas duas coisas. Lucas, ele chama de John Doe por quê? Aqui dentro das configurações você tem enviar o nome do usuário.
quando você clica em enviar o nome do usuário, ele sempre vai ler o nome que o usuário salvou lá dentro do WhatsApp. Então, por exemplo, se o seu nome lá no WhatsApp tá como Lucas Braga, ele vai falar assim, boa tarde, Lucas Braga, tudo bem? Porque ele vai conseguir ler. Aqui dentro do Playground, a gente colocou esse nome para ser um exemplo, né, como John Doe, que é um nome como se fosse João da Silva, em inglês, entendeu? Que eles utilizam muito. Então, é por isso que tá como John Doe, entendeu? Em relação a essa questão de alucinação de informações, isso aí é uma coisa que às vezes fica muito difícil de ser controlado de uma maneira geral. Por quê? Se você coloca esse tipo de especificação, por que a gente não colocou isso como só um toggle aqui, né? Um botão que você aperta? Porque às vezes você quer que seu bot seja criativo, como por exemplo, dar exemplo de criação de logo, né? Então, se você falar para o cliente, nessa etapa, fale que você é capaz de criar qualquer tipo de logo que o cliente fale utilizando as informações da pergunta dele, da resposta dele. Então, por exemplo, o cliente falou, eu quero uma logo de fogo, entendeu? Aí o robô vai responder, nossa, que bacana, a gente consegue criar uma logo de fogo muito legal com taranã, taranã, informações, entendeu? Então, se a gente coloca que ele só consegue responder com essas informações que já foram disponibilizadas para ele, a gente acaba limitando um pouco essa criatividade dele. Mas, claro, no seu exemplo aí que você deu, você não precisa dessa criatividade. Então, essa instrução que você fez foi completamente correta, entendeu? Só que a gente não colocou isso dentro da plataforma como um botão, justamente para as pessoas poderem ter essa liberdade. Quando for necessário não falar isso, mas quando for necessário você pode falar. Se atém apenas às informações fornecidas a você, entendeu? E o robô ele vai ficar mais restrito. Tranquilo, valeu. Pô, John Doe eu fiquei confuso porque quando era o nome eu pensei que ele ia ver o meu nome, né? Aí eu falei, ué, John Doe? De onde ele tá tirando isso? Isso pode ser até uma atualização que a gente vai fazer no futuro para ele pegar o nome do usuário que está usando ali no Playground, né? Mas como a gente está focando muito no escopo de funcionalidades, acaba que como é que eu vou falar? Esses detalhes, assim, a gente tira um pouco a prioridade para a gente conseguir entregar de fato o que vai fazer vocês conseguirem também construir um bom robô, né? Faz sentido. Não, tá certo. Foi uma confusão mesmo. Minha, Sim, assim. sem problemas. Hylam, pode falar. Pô, boa tarde. Tá Boa ouvindo? tarde. Estou ouvindo perfeitamente. Tem a possibilidade de integrar algum estoque, alguma coisa de estoque no bot? Sim, essa funcionalidade está sendo desenvolvida como um aplicativo que a gente vai integrar no futuro. O que a gente chama aí serão de várias SKUs, né, para você poder conectar com o e-commerce e aí ele ver a quantidade de itens que está em estoque e também oferecer para os clientes, né? A gente não integrou ela ainda, porque dentro do nosso cronograma, a próxima funcionalidade que a gente vai dar é de agendamento dentro do Google Calendário, entendeu? Mas ela está definitivamente dentro e assim que ela for liberada, eu vou falar para vocês. Um contorno que a gente pode ter atualmente é o seguinte, Raila, se forem poucos produtos, a gente consegue colocar essas informações dentro do Base Prompt, entendeu? O que eu chamo de poucos produtos? Às vezes até uns 10, 15 produtos diferentes, entendeu? Eu entendo, eu entendo. É porque assim, eu tava tentando criar um bot para uma loja fictícia de suplementos. Seria uma loja Sim, física e basicamente quem fosse comprar seria a pessoa da cidade ali, que foi fazer uma compra por WhatsApp. É, Aí tem a questão de, por exemplo, eu quero um whey da Growth. Aí, tipo, se o bot teria alguma condição de responder, por exemplo, vocês têm o Whey da Growth? E ele falar sim ou não. uhum, É, Ou então, até outra questão, era se teria algum atendente ali também que poderia responder junto com o bot. sim. Por- Olha, é igual eu te falei, a gente vai colocar essa funcionalidade porque ela depende. O ideal, né, é a gente colocar uma funcionalidade, né, que consiga atender a 50 produtos. A gente está desenvolvendo uma funcionalidade que ela consiga atender a N produtos, ou seja, infinitos, né? Independente de quantos produtos o cliente que tiver, você vai conseguir integrar ela. E ela vai ficar aqui dentro de aplicativos também, né? Então, esse que é o intuito da gente fazer essa funcionalidade. Ela ainda não foi desenvolvida, né? Porque dentro dos nossos levantamentos, o aplicativo de agendamento ele tinha uma solicitação maior, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, às vezes, que tem um pequeno negócio ou prestador de serviço, eles precisam dessa funcionalidade de agendamento. Mas você não precisa preocupar que ela está dentro do roadmap e a gente vai entregar ela no futuro próximo, tá bom?
Entendi. Aí, no caso, só a outra questão do atendente estar ali na hora, o atendente ele vai conseguir, tipo, responder junto com o bot? Por exemplo, eu pensei em fazer assim, para o bot dar uma resposta, como por exemplo, deixa eu ver aqui como que eu coloquei. Tipo, aguarde enquanto analisamos o estoque. Aí, tipo, nesse meio tempo, um atendente lá da loja física iria olhar no estoque e responder a pessoa no WhatsApp. Perfeito. O Tem que a essa gente opção? Isso, essa opção ela é muito tranquila, porque a gente criou o bot de modo em que, quando você escaneia o QR Code, né, você vai continuar tendo acesso ali ao WhatsApp, inclusive você pode utilizar o WhatsApp Web em outros computadores, né? Então, toda vez que o atendente ele responder o cliente final, o bot ele é desabilitado, entendeu? Então, ele não vai ficar tipo em conflito conversando com o cliente enquanto um atendente responde. Então, o bot, por default, né, por padrão, ele está sempre respondendo os clientes. Quando o atendente mandar até nem que seja um ponto, entendeu? Ele para de responder e aí ele deixa só o atendente guiar a conversa. Nesse caso dessa loja de suplementos, Silon, o que a gente pode sugerir para você seria o seguinte: fazer com que o bot ele anote os pedidos, entendeu? Como se fosse orçamento. Ah, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana, eu estou aqui para anotar os seus pedidos, os seus orçamentos, e eu vou te mandar no final o orçamento com o valor total. O que você está buscando? Você está querendo um whey e tudo mais. Aí a pessoa vai falando, eu quero um whey, eu quero uma creatina, qual que é o tamanho do whey que você quer. No final ele anota isso tudo, e aí o atendente humano vê a conversa e manda o orçamento final, entendeu? Essa seria uma solução que a gente pode ter por agora. Entendi. Aí eu Era acho só que isso mesmo. isso seria bom, por exemplo, Raila, porque você consegue fazer com que os atendentes humanos, né, eles justamente só atendam aqueles clientes que têm realmente interesse, né? E você também pode colocar no Q&A dúvidas específicas sobre os produtos. Por exemplo, vocês têm whey da Growth? Temos, entendeu? Qual que é o tamanho do whey? Você pode colocar também, entendeu? Dentro do Q&A. Então, Sim. o bom de você fazer esse tipo de automação é que você consegue reduzir muito o trabalho de quem atende lá manualmente dentro da loja. Perfeito? Entendi. Anderson e Robson, as dúvidas que vocês vão ter agora é em relação ao stepper ou não? Porque senão a gente pode acabar perdendo o fio da meada e eu coloco vocês como primeiros na fila na próxima Não, o meu pode vez. ser depois, então. Não Pode tem ser problema. Como era depois? nas instruções do bot. Tá. Pode Qual que ser? era a sua dúvida em relação às instruções É do porque bot? se. Pronto. Boa tarde, Bruno, tudo bom? Boa tarde, tudo jóia e Não você? sei se. Tudo ótimo. Eu não sei se aconteceu só comigo, mas nos dois chatbots que eu criei, tipo, eu coloco, né, as instruções, aí beleza, eu deslogo, quando eu entro novamente no outro dia, ou sei lá, qualquer hora, não tá mais lá escrito, ele meio que apaga, eu meio que perco. É comum Tá. acontecer isso? Você tá clicando no botão de salvar alterações? Sim. Sim? Tá. Olha, a gente não teve nenhum reporte desse bug antes. O que a gente pode fazer, Anderson, é o seguinte: depois dessa call, encaminha, por favor, o seu e-mail, que a gente vai olhar a sua conta especificamente para ver se tem algum motivo específico que está gerando esse tipo de problema, tá bom? E Tranquilo. aí a gente ajudar. Perfeito? Tranquilo, obrigadão, viu? Que é isso. Poliana, a sua dúvida agora é relativa ao, ao stepper ou às instruções? Então, o meu step, ele teve um conflito ali, ele não seguiu bem a instrução, não. Aí eu até Tá. queria verificar essa questão, se, por exemplo, se ele pode, de repente, misturar o que está no stepper com o que está no site e dar uma resposta diferente. Ele pode criar essa confusão? Pode ser que isso esteja acontecendo, entendeu? Ou pode ser que a fonte que você está colocando de Q&A possa dar uma instrução diferente para ele. O que a gente tem que observar é o seguinte: quando eu entrar no Playground com vocês, agorinha, eu vou mostrar também como que você descobre se o porquê dele não estar fazendo um step, né? Ele pode estar fazendo, ele pode não estar fazendo um step por dois motivos: ou porque ele está pulando aquele step, né? Ou porque ele não entendeu a instrução. Então, o que a gente vai ter que averiguar é isso. Aí, quando a gente estiver dentro do Playground, eu demonstro direitinho para vocês como é que isso é feito, tá bom? Tá, aí só mais uma dúvida em relação às variáveis, né, que você citou ali, em questão dele pegar o nome que já está no WhatsApp, e, por exemplo, se a gente pedir para ele um dado, se eu pedir o e-mail, o CPF, ele vai gravar isso em alguma variável, eu tenho como depois colocar isso no meio da conversa?
Olha, essa é uma feature que a gente está para fazer o rollout dela essa semana, que seria essa feature de salvar as variáveis dos usuários, né? A gente está planejando fazer a capacidade com que não só o robô salve variáveis do usuário, mas que ele também consiga enviar elas via webhook para plataformas externas. Então, às vezes, se você tiver uma Zapier, alguma Make, você conseguir enviar isso para uma planilha e etc, né? Atualmente, ele não tem essa capacidade, entendeu? Mas assim que a gente fizer o rollout dessa feature nova, ela vai acontecer, você vai ter essa capacidade de salvar essas variáveis e exportar elas de maneira automática. Tá ótimo, Bruno, obrigada. Boa. Pessoal, perfeito. Vamos então agora fazer a configuração do anexo, né? A gente vai clicar aqui em aplicativos e ali vocês viram que um dos steps a gente enviava, né, os exemplos de logo. Então, aqui a gente pode vir em aplicativos para colocar esse exemplo, né, porque até então a gente não subiu ele. Colocar aqui, new, e a gente vai colocar o nome, exemplo de logos. Aí, escolher ficheiro, né? Aí vocês vão entrar dentro da parte de download. Como é só um exemplo, pessoal, vocês podem colocar qualquer arquivo aqui. Eu coloquei esse arquivo de apresentação de logo PDF, tá bom? Aí você colocou o nome aqui, salvou. Vamos voltar lá em aplicativos, no Stepper agora. Aí a gente vai chegar aqui, ó. E olha só, apareceu ali pra gente embaixo a caixinha de seleção. Tá vendo, ó? Send, envie esse anexo. Aí aqui tá o anexo, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu só ajustar o texto. Então, quando chegar nesse passo, pessoal, ele vai enviar esse anexo, perfeito? Que a gente selecionou aqui. Pode ter quantos anexos vocês quiserem, enfim. Então, aqui a gente já configurou os anexos. Agora, pessoal, a gente vai para a configuração do último aplicativo. Esse último aplicativo aqui, eu estou ligando aqui, né? Esse seria o validador de links. Por quê? Muitas das vezes, as inteligências artificiais, elas têm a tendência de alucinar criando links que não existem, entendeu? Então, a gente desenvolveu esse aplicativo aqui justamente para poder contornar essa limitação, que é os modelos, né, enviarem links que não existem. Então, aqui, a partir do momento que esse aplicativo estiver ligado, o robô ele só vai enviar os links que você cadastrar aqui dentro. Então, por exemplo, os links que seriam mais interessantes você cadastrar seriam tanto os links de compra, né, dos produtos, ou um link de agendamento, se vocês estiverem querendo fazer agendamento numa plataforma externa, como Dr. Hyla, Calendly, ou mesmo as redes sociais também. Por exemplo, o Instagram, as políticas de privacidade, entendeu? Basta a gente cadastrar aqui. Então, aqui você coloca o nome do link. Então, por exemplo, pacote bronze, que era um dos pacotes que a gente tinha colocado lá, né? Dentro do pacote ouro, bronze, prata. Aí deixa eu só pegar ele aqui. Criar link. O próximo, prata. Por fim, o ouro. Pacote ouro, pacote prata. Perfeito. Pessoal, agora então o nosso bot está pronto para ser testado. Alguns adendos aqui que eu vou fazer. O Playground ele é só uma ferramenta de teste rápido. Então, ele não replica 100% do WhatsApp. Não sei se vocês já perceberam, né, quem conectou o QR Code do WhatsApp, mas o bot dentro do WhatsApp, ele tem um delay de resposta justamente para passar essa naturalidade, né? A gente viu nos nossos testes internos, quando a gente colocava a resposta imediata, que os clientes ficavam frustrados, achando que estavam se comunicando com o robô, né? Então, o intuito do Playground de ser rápido é justamente por isso. E, de certo modo, também ele não replica de um para um o que acontece no WhatsApp, justamente para a gente poder dar essa dinamicidade para vocês. Então, aqui dentro do Playground, vocês vão conseguir ter as respostas imediatas, né? E outra coisa também
o Playground ele não vai mandar, por exemplo, os anexos, entendeu? Vocês vão ter que visualizar isso dentro do WhatsApp, para vocês poderem ver como é que ele está realmente funcionando essa questão dos anexos. Mas assim que vocês conectarem o QR Code, vai estar tudo funcionando direitinho, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é o seguinte. Quando você mandar essa primeira mensagem, o robô ele tem uma tendência, por a gente estar utilizando esses modelos que são gerados para fazer um assistente de chat e não um atendente virtual que segue um passo a passo, eles têm uma tendência a perguntar perguntas muito abertas, como posso te ajudar hoje? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é enviesar o modelo para que ele responda aquilo que você deseja. Então, quando eu mandar, por exemplo, aqui um oi, boa tarde, ele provavelmente vai perguntar, como posso te ajudar hoje? Mas a gente quer que ele pergunte qual que é a área de atuação da sua empresa. Você lembra que a gente colocou lá no primeiro step? Então, o que a gente vai fazer vai ser negativar essa resposta e depois de negativar ela, a gente vai colocar a resposta que a gente espera. Então, olha só, oi, boa tarde. Aí, ó, você viu que ele mandou? Ó, como posso te ajudar hoje? Qual a área de atuação da sua empresa? Então, ele meio que acertou e meio que errou, né? Porque ele mandou a pergunta padrão que todo bot assistente manda, né? Só que ele perguntou em qual área de atuação da sua empresa. Então, vamos copiar essa resposta aqui e colocar. Olá, boa tarde. Olá, John. A gente pode tirar esse John, né? Porque como vai para os clientes. A gente pode colocar até instruções aqui, pessoal, como first name, que é o primeiro nome, né? Como o robô ele consegue ver o primeiro nome da pessoa, se você colocar aqui uma instrução tipo, olá, first name, ele vai entender que ele tem que colocar o primeiro nome da pessoa ali, se ele estiver lendo o nome da pessoa, entendeu? Então vamos colocar aqui, ó. Olá, first name. E aqui vocês podem escrever first name de qualquer jeito, pessoal. Isso aqui é só, tipo, eu coloquei entre essas chaves, mas se vocês colocarem entre parênteses, o que for. Olá, tudo bem? Em qual área sua empresa atua? Qual é a área? Ah, já estava certo. Qual é a área de atuação da sua empresa? Então a gente cria aqui. Aí agora a gente pode testar de novo para ver se o modelo está seguindo, né? Agora ele seguiu certinho. Olá, John Doe, tudo bem? Qual a área de atuação da sua empresa? Tá vendo? E aqui, pessoal, ele dá um feedback para vocês de quais passos ele acha que ele já concluiu. Então, ele acha que ele já concluiu o primeiro passo, que foi enviado para ele, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto não, entendeu? Então, ele já não vai mais mandar o primeiro passo. Então, vou responder aqui, nós vendemos carros. Aí ele já perguntou, ó, legal, há quanto tempo sua empresa está presente nesse mercado de vendas de carros? Tá vendo por que é legal a gente colocar uma instrução e não uma pergunta fixa? Porque o robô ele consegue adaptar essa instrução, né, para responder como se fosse relevante para a última resposta do cliente, o que traz uma naturalidade muito grande, entendeu? Então, 10 anos. Aí, de novo, ele consegue adaptar, né? Uau, isso é muito tempo. Agora me conte, tem alguma visão, um conceito específico em mente para o logotipo da sua empresa de venda de carro? Ainda não. Tudo bem. Posso te mostrar alguns exemplos de logotipo que criamos para outras empresas de venda de carro? O que acha? Pode sim. Perfeito. Vou te enviar alguns exemplos para as empresas de venda de carro, assim que ter... aguarde um momento, por favor. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente não vai conseguir ver esse exemplo, entendeu? Provavelmente ele viria ali de baixo, aqui dentro do WhatsApp, mas quando vocês fizerem o robô e conectar o QR Code, vocês vão conseguir ver. E agora a gente vai ver se ele vai seguir os próximos passos. Então, vamos fingir aqui, ó, gostei dos exemplos. Com base na conversa, qual pacote você gostaria de escolher para o design de logotipo? Aí, olha só, a gente tem duas opções aqui. A gente pode acompanhar no passo a passo quais passos ele acha que ele já cumpriu, entendeu? Então, ele acha que ele já cumpriu aqui o primeiro passo,
ele respondeu aqui. Aí é sempre relativo, e ele está sempre te dando feedback de qual passo ele acha que ele está. Então, vamos abrir lá o Stepper para a gente ir acompanhando em tempo real o que ele acha que ele já fez. Então, vamos lá. Ó. Então, o primeiro passo aqui, quero perguntar a área de atuação da empresa. Ele acha que ele já concluiu, que é justamente aqui, perguntar em qual indústria ele atua. Quanto tempo ele está presente nesse mercado? Quanto tempo ele está presente nesse mercado? Ó, quanto tempo sua empresa está presente nesse mercado de vendas de carro? Então, ele também concluiu o segundo passo, né? Aí, depois ele pergunta se eu tenho alguma visão específica. Aí a gente vai conferir aqui, ó. Encourage to say if they have. Então ele está falando assim, ó, encorajar o cliente a compartilhar qualquer visão ou conceito específico que ele tem. Então ele também conclui esse passo. Então até aqui está tudo dando certo, pessoal. O próximo agora vai ser perguntar para ele se ele já viu os exemplos de logos nossos. Então aqui ele foi e perguntou. Posso te mostrar alguns exemplos de logos que já criamos? E aqui ele voltou um retorno, ó. Yes, yes. Ou seja, ele acha que ele concluiu esses dois passos aqui, ó. Ele acha que ele concluiu tanto esse passo quanto esse passo aqui, que é obrigatório, entendeu? Então, por ele ter enviado aqui, ele já acha que ele já concluiu esses dois. Mas a gente vai ver então no final se isso vai gerar algum erro. Aqui ele vai perguntar dos pacotes de logo. Aí, justamente, esse é o penúltimo passo, né? Não, esse é o antepenúltimo passo. E por ele achar que ele já concluiu esses dois aqui, ó, ele acha que ele já concluiu esse também. Só que ele não concluiu esse passo. Então, eu sei que quando eu responder aqui, pessoal, ele não vai enviar os pacotes. Olha, ele falou assim, ó, temos pacotes de ouro, bronze e prata. Então, ele falou dos pacotes, mas pode ser que ele perdeu essas informações. Por que eu estou fazendo essa análise detalhada com vocês, pessoal? Porque a gente quer fazer com que o bot, ele não só consiga seguir esses passos, mas que ele também consiga sair do roteiro caso o cliente ele faça uma pergunta inesperada, entendeu? Então, aqui, ó, temos o pacote bronze, prata e ouro. Se eu responder aqui, por exemplo, não sei qual pacote eu quero, o robô ele não vai ter as informações para poder responder. E como é que a gente contorna isso? A gente cria os Q&As que explicam esses pacotes, entendeu? Isso eu já deixei criado aqui, eu vou só copiar e colar para vocês, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o raciocínio por trás, que é o quê? A gente tem que criar os passos a passo, mas a gente também tem que fazer com que o robô seja capaz de lidar com situações em que não estejam cobertas pelo passo a passo, entendeu? Então, vamos, por exemplo, chegar aqui nas fontes agora, ó, e colocar essa pergunta, que seria, não conheço os pacotes. Então, aqui foi os pacotes certinho. Eu coloquei aqui as informações, que são as mesmas que já estavam lá no Stepper. Então, quando o robô perguntou lá qual pacote eu quero, eu vou falar, não sei. Aí aqui agora ele conseguiu puxar as informações lá, entendeu? Outra coisa, pessoal, vocês não precisam se preocupar, dentro do WhatsApp isso aqui vai vir com quebra de linhas, não vai vir esse textão num só parágrafo, entendeu? Mas olha só como é que ele conseguiu puxar as informações. Ele falou o preço certinho do pacote bronze, ele falou o preço certinho do pacote prata, e ele falou também das coisas, como é que eu falo? Das coisas exclusivas que cada um dos pacotes tem, entendeu? Então ele também conseguiu fazer isso. E agora também, pessoal, ele vai tentar quebrar as objeções e tudo mais, né? É interessante também a gente passar para ele dentro do Q&A os links de compra. Por quê? Pode ser que um cliente, a qualquer momento, chegue e peça para o robô informação sobre a compra. Ele não vai querer passar por esse passo a passo, entendeu? Gigante. Então, o que a gente faz também é adicionar essas informações que são mais relevantes no Q&A. E como vocês viram também, essas informações, elas não precisam ser adicionadas de maneira literal. Por quê? Eu respondi aqui para o robô, não sei, né? E o que a gente tinha salvo aqui no Q&A é, não conheço os pacotes. Então, o robô ele consegue interpretar as respostas do cliente, mesmo que elas não sejam as mesmas palavras, né? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, também os mesmos links que a gente colocou lá
no Q&A. Então a gente pode colocar aqui, ó. Quero o pacote X. E aqui a gente vai passar os links dos pacotes. Então a gente dá um create. X aqui, pessoal, é só para falar que é qualquer pacote, entendeu? O robô ele também consegue entender isso. É como se você estivesse comunicando com um humano, de certo modo, entendeu? Então eu falo assim, olha, tá bom, eu quero o pacote prata. E aqui, ó, ele falou, ótimo, ótimo para prosseguir com a compra do pacote prata, basta acessar esse link. Aí aqui ele mandou nesse formato, não precisa preocupar, dentro do WhatsApp a gente também trata esse link, ele vai vir separado das outras mensagens, não só para que o cliente consiga clicar, mas também para ele consiga copiar sem ter que copiar todas as mensagens, entendeu? A mensagem e apagar o link. Assim que a compra for concluída, entraremos em contato para dar início ao processo de criação do seu logotipo. Lembre-se que oferecemos 100% de garantia ou seu dinheiro de volta. Se tiver qualquer alguma dúvida, estou à disposição para te ajudar. Então aqui ele também não fez uma pergunta aberta, tá vendo? Ele seguiu o último passo. Então pronto, é basicamente isso. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a essa configuração do Q&A? A gente conseguiu criar esse robô então, criando os passos, né, e colocando esses 3 Q&As. Claro que vão surgir no final depois, como é que eu vou falar? Outras perguntas, como por exemplo, qual que é o Instagram da empresa, qual que é o prazo de entrega, e essas perguntas vocês vão poder adicionar ali no Q&A. O que eu quero ajudar vocês aqui hoje é a configurar um comportamento geral do robô para que ele siga um passo a passo e consiga imitar um ser humano. Agora eu vou abrir então para as perguntas relativas ao Playground e ao Stepper. Vamos começar pelo Robson. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Uma pergunta era sobre o Playground, né? Você tinha respondido antes que no WhatsApp ele demora para responder. É porque Isso. você falou que não apareceu humano e fica meio estranho um texto grande, né? Aham. Você tinha que ter respondido. Outra que eu falei, eu já trabalhei na empresa com chatbot. Eu trabalhei Uhum. numa empresa que fazia a Blipchat, que é o Sim. Telec. A empresa Telec trabalha com Blipchat. A gente tinha aprendido lá ao não usar o nome do cliente, tipo, o que vem no WhatsApp, o first name que você falou. Porque, tipo assim, a gente pegou muitos casos que a pessoa colocava o nome lá, Deus é fiel, Deus, sei lá o quê. Sim. E a pessoa chamava e falava, oi, Deus é fiel. Então, sempre trazia. Então, tipo assim, talvez uma dica, né, pra gente fazer, no caso, isso. Sim. Robson, a gente, quando estava criando o robô, a gente esbarrou justamente nessa questão. O robô, ele não aceita o first name de maneira cega. Quando a gente passa o first name para o robô, a gente fala para ele interpretar se é realmente o nome ou se não o nome de uma empresa, entendeu? E se não for, para ele ignorar. Certo. Então, isso é igual eu expliquei lá no início da aula. A AI ela é probabilística, mas dentro dos testes que a gente conduziu, quando o nome do cliente era Deus era fiel, emoji, todas essas coisas, o robô ele sempre conseguiu interpretar e não chamar o cliente daquilo ali, entendeu? Certo. Então... E essa última dúvida é, tipo, você mandou um oi no começo hoje, ele pergunta qual que é o seu ramo e tudo, da empresa. Se o cliente parar de responder hoje, tipo, talvez aconteça um imprevisto, ele chamar amanhã, ele volta a mesma pergunta ou... Ele continua a conversa normal, entendeu? Onde parou ali, né? Vai de onde parou, ele não reseta. Não, é só essas dúvidas mesmo que eu tinha. O robô ele sempre vai ter acesso a todo histórico de conversa do cliente, entendeu? A gente está fazendo ele de modo em que, teoricamente, ele poderia conversar infinitamente, né, com o cliente, ele sempre iria se lembrando, pelo menos das informações mais relevantes que eles já conversaram, entendeu? Era só isso mesmo que eu estava com dúvida. Perfeito. Obrigado. De nada. Pode falar, Simone. Quando você cadastrou o nome do link e o link abaixo, é que eu não consegui testar no WhatsApp, tá? E aí, eu queria saber como que fica esse link, se é o mesmo nome que é cadastrado, ou a IA, ela cria do jeito que ela quer. Ou precisa criar um padrão, por exemplo, lá no prompt. Você diz o nome aqui, né? Esse link, quando ele vai para o WhatsApp, o nome desse formato aqui, gente, chama Markdown, entendeu? As AIs hoje em dia elas são treinadas não para responder em texto normal, mas sim em Markdown. Esse formato Markdown, o WhatsApp ele não aceita, entendeu? Então, independente do nome que está aqui, ó, a gente vai ignorar esse nome e vai mandar o link aqui, entendeu?
Porque caso contrário, o link ele não seria clicável. Ah, mas então vai aparecer o link. Então vai aparecer só o link. A gente vai ignorar essa informação aqui. Mas não tem como aparecer somente por exemplo, se eu digitar lá, eu faço o cadastro lá do nome do link, você colocou, acho que foi produto ouro, né? Pacote ouro. Pacote ouro. E no pacote ouro, eu clico no pacote ouro e direciona para o link. Isso o WhatsApp não aceita, né? Que é basicamente o que acontece dentro do ChatGPT, né? Que ele às vezes deixa a palavrinha ali em azul e quando você clica na palavra você é redirecionado, né? Isso é uma limitação do próprio WhatsApp, porque ele não aceita esse formato Markdown que a gente chama, né? Ele só aceita TXT puro, que é texto puro, né? Então, até quando você manda um link assim no WhatsApp, o que acontece? O WhatsApp interpreta que esse parênteses aqui faz parte do link e ele quebra o link, entendeu? Porque ele acha que o link é isso daqui, ó. Então... Entendi. O que eu poderia fazer é usar um encurtador, né? Isso aqui, não, você não precisa se preocupar. O link ele já vai estar sendo tratado, entendeu? A Ascent, ela naturalmente trata o link para você. Então, a AI ela vai gerar o link do jeito que ela achar que é mais relevante, mas a gente sempre vai tratar o link para ele se tornar clicável dentro do WhatsApp, tá bom? Tá bom. Marcos, pode falar. Opa, boa tarde, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sobre links, né? O que seria mais viável ali para ele não alucinar? A gente, por exemplo, o bot que eu fiz foi... ele tem alguns links ali sobre canais de atendimento, né? Tem um link ali do Instagram, um link do site da Elo7. O mais indicado é a gente ter ele em links válidos ou se colocar ali no Q&A igual você colocou, isso ajuda? Ou... Os links válidos, Marcos, é mais uma... Como é que eu vou falar? Ele é mais uma validação. O robô ele não sabe quais são os links válidos, entendeu? É só para a gente falar assim a gente está falando isso aqui, ó, para AI. Se você mandar um link que seja diferente desse que estão aqui, eu vou rejeitar a sua resposta, entendeu? Mas para você falar para ela quais são os links que ela pode enviar, você vai ter que colocar isso no Q&A, ou se não no seu bot instructions, ou se não dentro do seu stepper, entendeu? Você tem que fornecer essa informação. Então, o intuito dos links válidos, se você colocar um link só no Q&A e não habilitar o link válido, vai funcionar normal, entendeu? Isso que eu fiz ontem, funcionou normal. Funciona direitinho. O intuito dos links válidos é só porque para aplicação empresarial, às vezes o cara vai pedir um link de alguma coisa que não é segura, entendeu? Então, por exemplo, ele pede o link do Pirate Bay, que é um site de download, né? De tese de conteúdo que seria pirata. Isso pode gerar complicações para o cliente. Então a gente criou esses links válidos justamente para impedir que a AI envie links que ela conhece, mas que são perigosos, entendeu? Entendi. Beleza. Tá. Pode falar, Vitor. Opa, consegue me escutar? Perfeitamente. Então, relativo ao Stepper, eu queria saber, por exemplo, se eu consigo criar mais de um. No caso de um robô que ele queria criar um Stepper em que ele enviaria para o cliente a segunda via de um boleto, e também, em outro caso, que ele faria um cadastro do cliente. Então, eu precisaria de 2 Steppers diferentes. Eu conseguiria fazer isso? Tá. Vitor, o que a gente recomenda nesse caso seria você criar 2 robôs distintos, entendeu? Por quê? Como os modelos de AI que a gente utiliza hoje, eles ainda não estão tão avançados assim, quando a gente coloca 2 objetivos muito diferentes para o modelo, a gente corre o risco grande dele alucinar, entendeu? E dele produzir um comportamento que não é esperado. Como que eu faria isso hoje, entendeu? A gente tem a possibilidade de fazer isso hoje, designando, se você quiser cadastrar um link, entre em contato por esse WhatsApp. Se você quiser pegar a segunda via do boleto, converse por esse daqui, entendeu? E vice-versa. No outro, quando o cara quiser cadastrar, aí você manda ele para lá, e quando ele quiser um boleto e ele não tiver no bot certo, você vai mandando de um para o outro, entendeu? Cadastrando isso como um link. Às vezes digitar wa.me, entendeu? Assim, ó. O que a gente está desenvolvendo também, Vitor? A gente está desenvolvendo a habilidade do robô ele chamar um outro robô, entendeu? Dentro da mesma conversa com o cliente. Mas essa funcionalidade ela ainda não está sendo aplicada, entendeu?
porque dentro do roadmap a gente está focando primeiro em fazer esses robôs serem muito bons em situações específicas, entendeu? Porque se o robô ele não for muito bom numa situação específica, é irrelevante ele ser bom em mais de uma, entendeu? Então esse que é o intuito atual. Tem mais alguma dúvida, Vitor? Não, era só isso mesmo, obrigado. Ah, perfeito. Agora é seu xará, pode falar, Vitor. Opa, boa tarde, Bruno, tudo Boa bem? tarde. Tudo jóia e você? Tudo jóia. Minha dúvida é rapidinha, é só em relação às tabulações desses markdowns, eles não funcionam no Playground ali por causa do código atual, né, da plataforma, imagino, mas Sim. tem alguma previsão disso funcionar quando for implementado, por exemplo, num embedded ali, num site, alguma coisa desse tipo? Sim. Os markdowns, por que a gente não tirou eles aqui do Playground, né? Porque o intuito é a gente adicionar outros canais de comunicação e provavelmente esses outros canais eles vão ter a possibilidade de ter markdown, entendeu? Então o Playground ele é um pouco que agnóstico. Mas a sua pergunta específica foi se no futuro eles vão ser aceitos? Não, na verdade era justamente essas questões de canais, né, assim, se for embedar num site ou, por exemplo, se futuramente vocês forem fazer Ah, tá. essa automação no Instagram também, né? Aham. Ou outros canais, né, no geral. Mas então isso está previsto, né? Justamente Está por isso que é previsto. ótimo Aham. a plataforma. O que a gente tem um conflito aqui, Vitor, é porque o Playground, ele é meio que agnóstico, né? Independente do canal que o cliente estiver usando, o Playground vai ser só um. Então, a gente tem que tomar esse tipo de decisão, por exemplo, de não tratar o link aqui dentro do Playground, porque eventualmente quando tiver um canal de conversa dentro do site do cliente, aí a gente vai utilizar o Markdown, né? Sim. Então, a plataforma ela não está sendo feita acoplada só para o WhatsApp. A gente já está fazendo ela para que ela seja multimodal desde o início, entendeu? Beleza, show. Obrigado. Show. Jaime, pode falar. Opa, Bruno, boa tarde. A Boa minha tarde. dúvida é o seguinte: digamos que eu coloquei o meu bot para pegar meus clientes e separar em filas, em grupos, assim, grupos que, tipo, querem comprar mais de 20 produtos, grupo que querem comprar de 20 a 100 produtos, e grupos de clientes que querem comprar mais de 100. Eu separei esses clientes em grupo. Sim. Mas aí quando eu começar a falar, eu falei para guarde um momento. Quando eu começar a falar realmente com ele, daí a a pessoa humana vai conversar responder o cliente. Certo. O robô, ele automaticamente pausa? Exatamente, Jaime. O robô ele vai automaticamente pausar. Toda vez que houver alguma interação humana vindo de uma plataforma externa, seja do WhatsApp Web, do celular, o robô pausa, entendeu? Entendi. E aí, como é que faz para ele despausar? Para ele ser reativado, você vai ter que entrar aqui dentro do chat ao vivo, aí você vai ter que clicar no nome do cliente e reativar aqui, entendeu? Ah, entendi. Então, sempre quando tiver um cliente, vai aparecer nessa aba bate-papo. Isso, exatamente, exatamente. A aba bate-papo, ela não está muito desenvolvida porque o intuito é que os clientes eles não tenham acesso à plataforma, né? Esse acesso à plataforma ele vai ser mais dos gestores de automação mesmo, entendeu? Então, os clientes eles vão continuar lá com o WhatsApp dentro do celular deles, né? E aí vocês vão ter acesso aqui para eventualmente, se o cliente quiser reativar algum robô para alguma pessoa, ele pode falar, né? Entendi. É porque na minha percepção, tipo, um cliente que caso queira fazer esse tipo de coisa, sabe? Separar o cliente em grupo, deixar ele meio que numa fila, e aí quando o atendente conseguir atender, falar com ele, conversar com ele. Aí, se Sim. caso isso acontecer, toda vez a gente. E daí, acabou a conversa, a interação ali, vai precisar reativar o robô. Aí ela vai entrar em contato com a gente vai ter que reativar, tipo isso? Olha, O cliente final não vai ter essa qual que é o opção de intuito da pausar, reativação depois que o cliente foi categorizado? para futuras compras. Para as futuras Digamos que é compras. algo com alta liquidez. Tá. O que a gente tem, Jaime, que eu acho que talvez seria uma solução que pode te agradar mais, é o seguinte: isso não está no beta, tá bom, gente? É uma funcionalidade que a gente vai adicionar ao beta, mas dentro do produto que a gente construiu aqui interno, que ele é um pouco diferente, né, do que a gente está disponibilizando, até porque
não precisa de ter UX, né, não precisa ter essa plataforma rodando lisinha, a gente tem a funcionalidade de você escolher por quanto tempo o robô pausa depois de um atendente interagir, entendeu? Então, eu acho que essa funcionalidade às vezes funcionaria o que você está pedindo, Jaime, que é o seguinte: a pessoa, o atendente interagiu com aquele cliente ali, aí as próximas 24 horas o robô vai ficar desativado, mas depois de 24 horas ele reativa, né? Seria mais ou menos isso que você está buscando, não é? Isso, é mais uma dúvida, tipo, eu já trabalhei também na questão de atendimento já, de WhatsApp, e aí essa questão de voltar a ativar o robô e desativar o robô era algo usado com muita frequência, sabe? Sim. E aí ficava disponível para o usuário final. Uhum. E aí eu queria só uma dúvida mesmo de como ia funcionar. Sim. O intuito, Jaime, é que a gente faça a plataforma de modo que o cliente final não precise entrar nela, porque é justamente um problema que a gente tinha com os outros produtos, tipo o ManyChat e tudo mais, que você fazia a lógica de negócio ali, como um gestor de automação, né? Só que depois que você entregava para o cliente, tudo aquilo ali já estava exposto e o cliente não tinha mais nenhum incentivo a continuar com você, né? Então, a gente está tentando construir uma plataforma em que a propriedade intelectual, que é você construir o robô, permaneça com você para que você tenha uma receita recorrente, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é isso, pessoal. Agora, ficou mais alguma dúvida em relação ao Stepper ou em relação a esses aplicativos que a gente utilizou hoje? Pode falar, Iago. Então, boa tarde, Bruno. Boa tarde. Quando a gente quando for designado um cliente para os gestores, o cliente ele já vai vir com a lista de tudo o que a gente vai precisar fazer, ou a gente vai ter que ficar perguntando o que ele quer que a gente faça, quais são os PDFs que ele quer que a gente vincule à plataforma, os links e tal, ele já vai vir com tudo pronto para a gente. Iago, olha, igual eu te falei, eu não tô tão por dentro das questões comerciais como o Eduardo. Quem vai saber sanar essa dúvida melhor vai ser o Eduardo, e ele vai fazer aulas justamente para poder esclarecer isso. Mas, falando assim, de um ponto de vista leigo, claro, mas eu não vejo nenhum impedimento para que seja feito um briefing automático antes, né? Nem que seja um formulário. Beleza? Certo. Beleza, entendi. Obrigado. De nada. Pode falar, Érica. Oi, Bruno. Oi, tudo jóia? Tudo bem, e você? Bem também. Então, hoje eu fiz 2 assistentes, e aí eu acabei fazendo com o mesmo prompt, só para fins de teste mesmo. Sim. E aí eu sincronizei com o meu WhatsApp, e aí, como o meu é de trabalho, depois eu fui lá, desinstalei e coloquei no do meu filho. A princípio, funcionou legal. E aí, depois, eu tirei do meu filho, voltei para o meu, porque quando eu coloquei no dele, já passou a não funcionar mais, não respondeu. Aí eu sincronizei no meu novamente. Então, eu não sei se isso aconteceu com os demais, não sei se é alguma coisa no meu WhatsApp. E o que eu percebi também, essa é uma dúvida minha. E o que eu percebi também, a segunda assistente que eu fiz não me permitiu sincronizar no WhatsApp. Entendi. Tá. Vamos lá. Érica, o que pode estar acontecendo é o seguinte: talvez o seu filho mandou uma mensagem ou você mandou uma mensagem, né? E isso desativou o bot e para o seu número especificamente, que é justamente essa questão de pausar, né? Então, o que dá para fazer para averiguar se realmente isso que aconteceu seria você entrar aqui no chat, né? E na sua conversa e apertar o botão de play, entendeu? Aí ele voltaria a funcionar, play e pause, entendeu? A segunda dúvida sua foi qual, Érica? Eu fiz a segunda assistente e ela não me permitiu sincronizar no WhatsApp. Aí eu não sei se Qual foi a mensagem de erro que apareceu? Não apareceu. Quando eu vou lá em integração, aí eu vou em integração, aparece para mim, aparece os 2 bots, né? Sim. E aí eu vou em configuração, deveria aparecer para mim as 2 opções de sincronização, aparece uma somente. Ah, tá. A integração do WhatsApp hoje em dia, ela é por um bot, entendeu? Então, se você criar outro bot, você vai ter que criar outra integração aqui e escolher o segundo bot, entendeu? Entendi.
Aí ela... Então, por exemplo, essa integração aqui, ela está configurada para o bot 1. Então, se eu Sim. criar um novo bot e eu quiser que ele atenda por esse novo, então eu vou ter que clicar aqui e criar, entendeu? Isso. Por isso Aí que você eu vai... fiz. Aí assim que você escanear o QR Code, você pode clicar aqui, né? Activate Integration. Aí ele vai gerar o QR Code. Aí você pode escanear. Caso dê que o QR Code é inválido, é porque esse QR Code aqui ele inspira, né? Ele expira. Então você pode Sim. dar... Aí você pode dar um Reload Integration que ele vai recarregar esse QR Code, entendeu? Entendi. Desculpa. Quando você mencionou que tem que criar um novo na integração, eu respondi que eu fiz. Não, aqui eu não fiz. Provavelmente Então, foi isso. Então, com certeza, foi isso. tá bom. Então tá certo. Eu vou fazer o teste, então, no chat para ver se volta a funcionar, então. Perfeito, viu, Érica? Qualquer coisa você manda lá no Discord. Tá, Rodrigo, ok. pode falar. Boa noite, Bruno. Boa noite, tudo jóia? Ainda sobre o assunto que o Jaime estava falando, que é quando você pausa o bot. Aí, tipo, numa situação que, sei lá, alguém falou... Eu sei que o intuito não necessariamente é que, sei lá, o atendimento seja feito só pelo bot, não necessariamente a intervenção do assistente, certo? Sim, sim. Mas vamos supor no caso em que alguém intervém na conversa. Aí, tipo, aquilo que a pessoa falou, pode ser que ela até adiante os passos do atendimento. E, sei lá, numa situação assim que ocorreu isso, você vai querer depois despausar o bot. Só que, tipo, o que vai acontecer? O bot ele vai voltar no estado anterior que ele estava, ou ele vai... Ou você, sei lá, tem alguma Ele ideia consegue ver o que foi falado e ele vai voltar situacionalmente, né? O ideal, Rodrigo, é quando isso aconteça, vamos supor, se o atendente ele interviu para fazer com que o bot respondesse alguma coisa, é que isso fosse anotado, entendeu? E aí depois fosse adicionado ou no Q&A, entendeu? Ou se não dentro do próprio Stepper. Por quê? Para que não haja essa necessidade, né? O que a gente consegue perceber é mais ou menos o seguinte: dentro das aplicações que a gente construiu aqui internas, a gente já tocou mais ou menos 8.000 atendimentos com a iSend. Quando você chega ali num mais ou menos 30 Q&As bem estruturados, não tem uma necessidade de intervenção humana muito grande, entendeu? Para não falar que não é nenhuma. Ela chega a ser muito baixa. A gente fala que 1 a cada 20 conversas só que vai precisar dessa intervenção humana. Então, eu entendo que no início tem essa necessidade, né? Mas o intuito de todo bot é chegar nesse ponto. E o bom de quando você já configurou o bot assim, é que dificilmente você vai precisar voltar nele, entendeu? Então, quando você chega nesse estado em que o bot está muito aperfeiçoado, você não precisa se preocupar porque ele vai permanecer assim, entendeu? Entendi. Então, tipo, em casos excepcionais, seria bom criar um Q&A para que o problema não aconteça novamente, né? Exatamente, porque aí você tira essa necessidade do atendente humano, né? O que a gente está tentando fazer aqui, Rodrigo, é criar um robô que ele não precisa do atendimento humano. É claro que tem algumas limitações, igual, por exemplo, a gente estava conversando mais cedo de e-commerce, né? Mas o intuito é que a gente crie essas soluções para vocês para que fique rodando de maneira lisa, né? Entendi. Obrigado. De nada, que é isso. Pode falar, Simone. É só para complementar, acho que foi o Iago que falou, precisava de fazer algumas perguntas para o cliente. O meu chatbot foi justamente feito nesse intuito, né, de criar um handover, um mapeamento para definir o escopo, né, do assistente. E aí, que eu acredito que é uma etapa fundamental, né, que é a etapa inicial. Mas aí, já pegando, acho que foi a Érica que falou, eu também não consegui fazer essa ativação pelo WhatsApp. Tá. Eu criei 2 chatbots, um de assessoria jurídica e esse do handover, né, do mapeamento, e nenhum dos dois eu consegui fazer a ativação. Tá. Você clicou aqui New Integration, selecionou o bot certinho, aí você clicou para gerar o QR Code aqui, e você tentou escanear o QR Code na hora, ou demorou um pouquinho? Sim, escaneei, deu esse problema aí, né, que ele expira e tal. E aí eu entrei no meu WhatsApp, fiz o processo, né, igual tá na documentação, e ele deu como ativo para mim,
Só que ele não, para mim, eu entenderia que eu tinha que entrar numa página para poder fazer um cadastro, né? Mas não apareceu nada, não apareceu nem... Ah, não. Depois que ele consta como ativo aqui, ó, que faz a atualização e tá status ativo, já tá pronto, entendeu? Então, mas aí eu não deveria ter tipo um ping? Eu tenho que fazer algum ping? Não, ele tá rodando e qualquer pessoa que... o que pode acontecer é o seguinte, talvez você tenha que conferir também se ele tá ativo aqui dentro das configurações, né? Se ele estiver inativo aqui, mesmo que ele esteja ativo lá, ele não vai funcionar, né? Mas se ele estiver ativo nos dois lugares, pronto, qualquer pessoa que te chamar de um WhatsApp para conversa naquele WhatsApp, o robô vai atender ali inicialmente, entendeu? Isso com o meu número. Por exemplo, Isso com o número que você escaneou o QR Code. Com o número que você escaneou o QR Code. Então, então, que eu testei com o meu número. Aí você precisaria de um terceiro te chamar. Ah, sim. Para daí você testar o bot, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, às vezes o telefone, seus pais, não sei, irmãos, entendeu? Algum outro número de telefone para você poder ver o bot em funcionamento, entendeu? Tá, entendi, beleza. Mas aí, só pegando esse trecho aí, nesse caso, eu não precisaria de um número novo? Um número à parte para fazer esse cadastro? O intuito é que esse cadastro, a gente vai criar aqui um link de enviar, e vocês vão enviar esse link para o cliente, entendeu? Então, o cliente de vocês, ele vai só precisar escanear o QR Code. De um ponto de vista em que a configuração já foi feita, entendeu? Da automação. Então, o cliente ele só escaneia o QR Code e já está rodando para ele, entendeu? Entendi. Mas eu como gestor... Desculpa, pode terminar. Aí, como que você faria esse teste final do número, né? Como gestora. Você pode tanto chamar esse número de WhatsApp do cliente, entendeu? Ou tentar pegar o número de alguma outra pessoa, entendeu? Normalmente a gente utiliza aqui os nossos números mesmos, porque fica mais fácil, né? Você fazer esse teste quando ele é rápido. Mas no caso de indisponibilidade de outro número, Simone, aí teria que pegar mesmo um número novo do WhatsApp ou algo nesse sentido, ou senão criar automação, testar tudo no Playground, mandar o QR Code para o cliente. Depois que o cliente escanear, você conversar com o bot dentro do WhatsApp do cliente, entendeu? Entendi. E as questões das diretrizes, né, da Meta, tem a questão de ser business, né, o número do WhatsApp e tal, como que faria nesse contexto aí para passar para o cliente? Hoje em dia, a gente está utilizando o QR Code justamente para dar essa flexibilidade, entendeu? Então, não precisa, você não precisa se preocupar com essas diretrizes da Meta. E como a gente não utiliza nenhum botão, nada desses chatbots que são, em tese, né, não oficiais, não tem nenhum problema para a Meta, entendeu? Porque... Não corre o risco de banir, por exemplo, a conta do cliente? Não. O risco de banimento ele só vai existir caso o cliente, por livre e espontânea vontade, esteja chamando um monte de gente, né, fazendo spam, só que aí são coisas que são a parte da... Como é que eu vou falar? Que são a parte da plataforma, né? Agora, em virtude da gente, a gente justamente só utiliza texto também para dar essa segurança maior, né? Porque é como para a Meta é como se a gente tivesse, se o cliente estivesse conversando com o ser humano mesmo, né? Não tem nenhum botão nem nada do tipo.